Coisas do Coração. Olá, Coisas do Coração. De volta aqui para mais um bate-papo com vocês sobre bem-estar e qualidade de vida. O que podemos fazer para lidar com a nossa ansiedade, trazendo para a nossa vida, para os nossos relacionamentos e para aqueles que nós amamos, mais bem-estar e mais qualidade de vida. Porque o grande problema de quando na nossa vida não tem bem-estar e qualidade de vida é que isso impacta a todos ao nosso redor. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque cresci num lar muito violento. Cresci num lar onde as relações eram muito incitadas à disputa e tudo resolvido no grito e com o coração acelerado. Com calma, ninguém resolvia nada. Era sempre puff, na explosão. Explode, explosão. Isso era bom para você? Não. Tanto que minhas relações escolares ficaram comprometidas. Tenho amigos do coração, tenho pais de amigos do coração que me trouxeram um acalento e uma calma muito grande. Mas isso tudo são as coisas do coração. E as coisas do coração não nos deixam mentir. Por isso eu gostaria de voltar para contar para vocês uma história que eu prometi em alguns vídeos aqui para trás. Posso Vamos contar lá. no caso? Pode, claro. Eu gosto um pouquinho. Éramos ali em 2019, quando a gente engravidou, nossa princesinha chegando, e a gente numa pegada de trabalho muito grande, eu e a Patrícia decidimos que ia fazer uma viagem. Preparamos a viagem para irmos para a Bahia. Adoramos a Bahia, mar quente, o ano todo. Vamos para a Bahia, vamos para a Bahia. E aí, já determinamos o destino, determinamos hospedagem e negociamos também o transporte. Por quê? O melhor transporte seria ir de avião. Mais rápido, mais barato, aqui na Bahia, sem muita dor. Mas aí, porque a estrada é ruim, tá? Minas para Bahia, a estrada é uma beleza. Aí veio a quarentena e mudou os nossos planos. E isso é muito legal, porque eu conto isso num livro que chama O Meu Paciente Mais Difícil. Identifica aí quem que é meu paciente mais difícil. Aí, pessoal, a gente tem um Golden, um cachorro, e a gente falou, nossa, seria maneiro demais levar esse cachorro para a praia. Vamos fazer o seguinte, então? A gente andava num carro sedã, vamos trocar num SUV. Nunca mais quero descer do SUV. No Brasil tem que andar de SUV, as estradas são muito ruins para você andar em carro baixo. Aí, olha o que acontece. Trocamos o carro, veio tudo juntando, eu precisava de acabar de pagar meu mestrado. Sim. E não tinha condição, ia ter que parar o mestrado, aí fui lá brigar por uma bolsa, consegui 50% de bolsa, mas não consegui mais do que isso e tinha que pagar então a outra metade. E era caro. O meu carro, trocando na SUV, que aí o Scooby-Doo, nosso cachorrinho, vai conosco no porta-mala e vai eu, Patrícia, os dois meninos Scooby-Doo. Mas aí veio Maria Luísa, veio quarentena, veio gravidez de frio na barriga, não vou falar que é indesejado, porque a gente sempre quis uma princesinha. Exatamente. E as coisas do coração não nos enganam. E aí, coisas do coração, foram acontecendo as coincidências, quarentena, não sei o que e tal, cancela de voo, vão de carro, mas a pousada tá lá, pousada papete, já estava tudo pré-pronto, mas nós não vamos, nós vamos voltar na ideia de ir de carro. De carro. Vamos de carro. Não, vamos De de avião. avião. Vamos de avião. Aí, no final das contas, com as passagens de avião, já ali, tudo orquestrado, não. Nós vamos de carro, porque aconteceu todo aquele tumulto que trocou o nosso carro e tudo, veio tudo junto, combinamos com meus pais. Por findando, né? Ataiando. Vão ataiar esse caos. Para findar e ataiar o caos. Senão vocês vão ficar ansiosos aí do outro lado, não. Aí, você tá ansioso do lado de cá, né? Não. Não, tá de boa? Aí, o que pega? Fomos nós de carro e combinamos de encontrar com meus pais de avião lá. Pra gente, ótimo. Uma bebezinha de 9 meses, 2 meninos, eu e ela na Bahia. Pai e mãe é tipo rede de apoio, né? Pra gente poder dar uns perdidos, eu e ela, curtir, ser adolescente de novo. Tudo ótimo. Vamos embora pra Bahia. E aí nós fizemos a viagem dos nossos sonhos. Estávamos no meio da quarentena. Tudo que nós olhamos de estadia eram ambientes seguros por causa do Covid, que ainda estava com protocolo na época. Aí, protocolo de quarentena.
Aí encontramos então com eles lá, mas nós saímos daqui muito antes. Por que nós saímos antes? Porque nós passamos lá em Araçuaí, onde que quando eu formei, eu fui trabalhar e convidei ela para ir também. Ela foi lá me visitar e tomou uma surpresinha. Eu já tinha um trabalho, posto trabalho para ela e já tinha uma aliança dentro de um ovinho. Outro caso, depois a gente conta esse caso que é bonitinho. Aí ela ficou, a gente mudou o significado do nosso relacionamento, porque quando acabou a faculdade, nós éramos namorados de faculdade. Qual que era o significado de continuar o namoro? Ela morando em Nova Lima, eu voltando para BH e a gente foi se perdendo, foi se distanciando. Mas o amor não, só fisicamente, profissionalmente. E aí meu destino foi ir para lá. E quando eu fui para Araçuaí, implementar um programa de combate à violência sexual infanto-juvenil, trabalhando dentro das áreas que eu já trabalhava, que vinha tudo de acordo com a minha formação. Na escola, na faculdade, na escola o que me ajudou sempre foi o esporte. Lembra que eu vim de um ambiente muito violento e tinha uma desregulação de comportamento também muito violento e sempre que me regulava era o esporte. As intervenções através do esporte salvavam a minha vida. Os educadores físicos eram porreta. Aí, na faculdade, qual foi minha tese de monografia? O caminho biológico, neurobiológico, que o corpo retroalimenta para dar uma resposta ao trauma através da atividade endócrina, que é ligado com o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso endócrino ligado com o sistema nervoso autônomo, e essa retroalimentação para autorregulação. E então, aquela foi minha tese de monografia. E acabou que eu fui estudar muita neurociência, acabei trabalhando muito com trauma me levou para o trauma sexual, me levou lá para Araçuaí, onde que a gente conseguiu então se reconectar no nosso relacionamento e aí vivemos uma fase de ouro, de felicidade da nossa vida. Só que a gente depois teve outras crises, quando a gente voltou, que foi nos ressignificando e tudo, e aí veio essa quarentena, puf, né, voou a história, chegou no período de quarentena, a gente foi para lá, a gente passou por Araçuaí, revimos a nossa família que nós deixamos lá, pessoas muito queridas, nadamos no rio Araçuaí, foi maravilhoso aquela viagem até chegar à Bahia. Para honrar os nossos antepassados e desprender deles, não há vitimismo, não podemos nos vitimizar. E eu me via numa situação de ver o meu pai, e eu em negativa, porque eu sabia, já estava apresentando sintomas de Alzheimer há alguns anos, e eu sabia que tinha algo diferente acontecendo com ele. As pessoas de fora, meus colegas da psicologia, já diziam e a gente não queria ouvir. Mas aquilo foi me dando um despertar de, tipo assim, e agora? O que vamos fazer? E o quadro do meu pai? Comecei a querer tomar decisões na minha cabeça sobre aquilo tudo. Voltamos de lá, depois que foi tudo fantástico, eles voltaram antes da gente, a gente já voltou passando pela casa de outros amigos que moravam lá no Jequitinhonha afora. Nossa viagem durou 45 dias. E o mais legal, como em home office eu trabalhava todo dia, eu só me esqueci de uma coisa: férias é desligar. Eu não me desligava, eu ficava trabalhando e família, diversão, família, diversão, família, diversão, me recuperando do meu joelho. Lá foi o resto da minha fisioterapia, o resto do tratamento do meu joelho, já né, com mar, praia, e vim me recuperando, fazendo os exercícios da fisioterapia, me recuperando até que retomamos, voltamos para cá e eu tomei a decisão. Para que minha esposa volte para o profissional e para que eu possa ajudar os meus pais, eu vou botar uma motivação na minha vida. Vou mudar para Igarapé. Cometi um grande equívoco nos relacionamentos. Nunca promova uma mudança em sua vida motivado nos outros, porque isso vai te trair de alguma forma. Porque a nossa motivação tem que ser aqui, ó, de dentro para fora. É amar ao próximo como a si mesmo. E aí veio uma sequência de coisas desagradáveis. Me lembro o dia que, numa situação horrível que estávamos vivendo, né, de conflito ali familiares, eu tentando dar opinião sobre qual que seria o melhor tratamento para o meu pai, a minha mãe no embate com aquilo, uma incompreensão de toda a situação. E como ele era regente, né, de prover a família, na ausência da capacidade dele, tudo se desandou. Então, o que eu quero dizer com esse caso todo, com essa história toda, com 10 minutos de conversa? Que se a gente não resolver as questões agora, para frente elas só pioram.
Então resolva agora o que vocês têm para resolver na vida de vocês, porque a vida é para ser vivida agora. Bem-estar e qualidade de vida depende de você estar presente no aqui, agora, sem se vitimizar. Apenas segurando a peteca e falando, eu vou seguir. E aí eu tive uma experiência muito interessante. A gente estava vivendo esse período conturbado de muitos conflitos de opiniões e eu ouvi o depoimento de uma moça chamada Adriane Galisteu. Já conheceram essa moça? Já viram o depoimento dela? Nunca liguei a televisão na Bandeirantes para ver Faustão na Band. Esse dia não sei por que a televisão... Eu só assisto YouTube, música, clipe. Esse dia caiu no Bandeirantes na Band, Coisas do Coração, depoimento da Adriane Galisteu. Eu falei, vou escutar. Gostava do Senna pra caramba, quero ver o que essa mulher tem a dizer. E eu lembro que quando o Senna faleceu em 94, ela foi execrada na sociedade brasileira. Todo mundo questionou muito ela. Colocaram a Xuxa do lado dele, no caixão, do lado da família. E ela, num sofrimento absurdo, nem lá estava. E ela contou sobre tudo isso. Como as pessoas julgaram ela mal. E ela ficou sem trabalho, sem o amor da vida dela, sem propósito, sem chão. E ela foi acolhida por um amigo dele de Madrid, onde ela passou um ano na casa dele, escrevendo o livro, que depois veio a ser lançado e explodiu, vendeu adoidado e ela conseguiu refazer a vida dela novamente. Verdade. O que eu trago disso para vocês, para as coisas do coração, é que nós adoecemos nos relacionamentos e nos curamos nas relações. Sendo assim, se a gente adoece nos relacionamentos e se cura nas relações, é justamente nos relacionamentos abusivos e tóxicos que a gente tem que dar uma afastada. Eu aprendi uma metáfora muito legal para a vida. Seres humanos somos mamíferos e no frio a gente se fica junto, né? Para aquecer. Isso aí. Não é assim? É. Mas imagina se você fosse porco-espinho. Se você aproximar demais do espinho, mata Ia me um ao outro. espetar. Exatamente. Então, mas se eu afastar demais, nós vamos morrer de frio. Manter a distância elegante. Necessária, exatamente. A distância elegante. Muitos relacionamentos tóxicos não são desatados, muitas vezes, por causa de um vínculo perpétuo, chamado filhos. Porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, naturalmente vem na nossa cabeça um relacionamento amoroso. E não é sempre. Pode ter relacionamento tóxico dentro da sua família, né? Relacionamentos familiares, ou com a mãe, com o pai, com o irmão, com o primo. Pode acontecer, então a gente tem que ficar atento a isso. No ambiente de trabalho, com amigos e um relacionamento amoroso também, né? Então, são esses 4 níveis de relação que geram uma certa intimidade e tem esse quesito de poder ser tóxico, Antes né? da gente entrar no social e no relacionamento de trabalho, que a gente vai chegar lá no relacionamento espiritual, que nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, familiar, social, trabalho, profissional, espiritual. Para a gente chegar nessa linha de desenvolvimento, eu gostaria de fazer um recorte só no relacionamento familiar, porque ele dá base para todos os outros, onde que a gente estabelece os nossos padrões de funcionamento. O ser humano padroniza o seu funcionamento. O que deu certo, seu cérebro automatiza, e você padroniza aquilo. Então eu gostaria de puxar esse parêntese nos relacionamentos familiares, principalmente, por quê? Porque muitos dos relacionamentos que são mantidos, pautados, esse era o pior fala que eu escutava. Essa relação só continua por causa dos filhos. O peso cai todo nas nossas costas. E aí vira uma dívida perpétua que passa como herança geracional. Vai de um para o outro. E filho tem dívida com a mãe, pai? Não. Não tem. Nem pai tem dívida com o filho. Exatamente. Nós não temos obrigação uns com os outros. Nós temos obrigação em amar a nós mesmos, para assim então amar ao próximo como a ti mesmo. E esse é o mandamento mais difícil, porque demanda mansidão no coração. Demanda que você tenha autocontrole, autoconhecimento, autorregulação suficiente para o seu coração não disparar arritmicamente. Difícil essa palavra. Sem que você consiga pausá-lo. Para a sua respiração não te trazer alterações de pressão arterial que vão te levar lá para a medicina do trabalho toda hora, vai te levar para a maca do postinho do seu bairro toda hora, para você tomar um reset.
vai alterar a sua glicose e você vai começar a desenvolver uma diabetes. Você vai começar a ter sintomas como alopcia. Sabe o que é alopcia? Queda de cabelo. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, O cabelo começa a cair, né? Dermatite, úlcera, gastrite, enxaqueca, fibromialgia. Quantas coisas que podem ser ansiedade estão justamente no adoecimento que temos nos nossos relacionamentos. Nos adoecemos nas relações e nos curamos nas relações. Então agora nós vamos trazer para vocês modelos, exemplos vivos que eu escutei no Sistema Único de Saúde, que a Patrícia escutou no Sistema Único de Assistência Social no ano de 2022. Vou trazer nada lá de Araçuaí, não. Vou trazer nada lá de trás, 2006, não. Vou trazer coisa daqui, ó, atual. Coisas que estão acontecendo agora. Você quer trazer o primeiro ou eu que trago? Um caso? Um caso. Tá. Eu tenho um caso que... Modela para as pessoas aí. Eu tenho um caso que ele é um caso, assim, clássico, vamos dizer assim. É uma senhora, tá? Uma senhora de idade já, tá, gente? Ela, inclusive, é viúva e começou a se relacionar novamente. Ela fez 60 anos, então já está considerada idosa. E aí, esse relacionamento começou de uma forma muito bacana, mas se tornou um relacionamento abusivo. Esse companheiro, ele era abusivo, violento, entre outras coisas. E ela gostava, se apegou muito a ele, né? Gostava muito dele e tentava fazer com que aquilo desse certo. Álcool? Que ele usava? Não. Sem uso de álcool, sem uso de droga, é o que ele realmente era. Que ele aprendeu. Isso. Em algum momento, o padrão dele. É o padrão dele de funcionamento. Então, ele era um homem extremamente abusivo, que quebrava as coisas, começou quebrando as coisas. Primeiro ele começou gritando, depois ele passou a quebrar as coisas, e do quebrar as coisas ele começou a agredi-la. Então, ela consegue... Verbalmente ou fisicamente? Começou verbalmente, depois fisicamente, evoluiu para o fisicamente. Né? E como eu realmente naquele momento, trabalhando no SUAS, eu estava à frente, né, do combate à violência da mulher, então assim, a gente, por mais que isso nos doa como mulher, porque dói na gente, tá? Você tem que tentar manter um discernimento ali, porque ali não é a Patrícia mulher, a Patrícia profissional, né? Então, hoje nós acolhemos e fomos tratar dessa pessoa. Então, assim, o que eu quero trazer? Ela viveu esse relacionamento por 3 anos. Quando começou a violência, com 1 ano e 2 meses mais ou menos, ela ainda quis levar esse relacionamento para frente, tá? Porque ela acreditava que ele poderia mudar e tal. Esse 1 ano e 8 meses que ela rendeu nesse relacionamento, foi um período que ela vivia em alerta. Imagina você acordar e dormir em alerta. Você chegar na sua casa, que é seu lugar de descanso, e você está em alerta, armada, pronta para o combate a qualquer momento. Imagina o que isso fez com o organismo dela. Então, no final das contas, ela foi uma mulher que ela desenvolveu alopcia, ela começou a perder os cabelos daqui. Ela tinha crises de ansiedade, de precisar de estar em observação, né? Porque não era aquela crise que você continha e libera, não, ela precisava ser observada porque a pressão alterava, ela chegava a quase ter um AVC, de tão alta que a pressão ia. No final das contas, entre todos esses sintomas, ela ainda desenvolveu um nódulo no seio. Foi maligno? Não. O corpo falou. O corpo falou, né? O corpo gritou ajuda, assim, me olhe, me tire daqui, né? Porque o corpo da gente não mente pra gente. O cérebro mente, a sua mente mente para você, ela te prega peça, o seu corpo não. Prega peça para te proteger e te preservar, exatamente, te manter vivo. Mas o seu corpo não, ele vai te falar o nível de sofrimento que ele está. Então, assim, foi um caso que foi difícil nesse sentido de depois tentar ajudá-la nesse processo de recuperação de saúde. Porque aí ela deixou o emocional dela ir tão além do limite que era suportável para ela, que o corpo padeceu muito. Então, depois, além de tentar esse tratamento dela se organizar emocionalmente, que até aí, tudo certo, ainda tinha uma questão de, organicamente, ela precisar de intervenções, então ela precisou de cirurgia, né? Então, por que eu estou dizendo isso?
Porque se você realmente se olha com amor, se você realmente tem amor pela pessoa que você é, você consegue se precaver de situações assim. Né? Ela estava vulnerável, ela estava vivendo um luto, né? Sofrendo extremamente pela perda desse marido, que era o marido companheirão, e tentou transferir isso para uma outra pessoa. Seguindo a mesma linha do exemplo, tive um caso no SUS que a moça, a senhora, é uma jovem há mais tempo, já no seu segundo casamento, ficou viúva. E eu conheci ela nesse dia. Foi assim, vá lá, porque fulana está viúva e não quer sair de dentro da casa, fica com tudo trancado. E ela não vai nem até o posto. Então, fiz uma visita domiciliar, cheguei lá e encontrei essa senhora, numa situação num quarto escuro, todo fechado, e o cara tinha deixado uma casa, uma pensão legal para ela. Então, tava tipo assim, era viver no luto. E eu fiz um convite para ela descer até o posto, para que a gente pudesse ingressar no grupo de gestão inteligente da ansiedade, onde ela faria exercícios, treinamentos, e que ela não precisava dar o depoimento dela se ela não sentisse à vontade. As pessoas às vezes não querem falar, muito menos em grupo, né? Às vezes não quer falar nem numa terapia, quanto mais em grupo. Mas que lá ela só faria os exercícios e que aquilo poderia ajudá-la. E ela comprou a ideia, falou, tá bom, eu vou. E foi. Era uma vez por semana. Passado um mês, ela abriu a porta da casa, ela começou a sorrir novamente, ela começou a ter resultados. Ela fazia os exercícios todos os dias, além dos dias que ela estava conosco. E abrindo a porta da casa, vendo os resultados, com uma pensãozinha legal, começou a ter alegria e tudo, ela foi retomar a relação com uma filha. Essa filha trazia para ela uma coisa boa, um netinho que ela adorava. A filha mesmo só entrava dentro de casa para poder tomar recursos, tomar dívida, cobrar dela, que a vida dela era ruim, não sei o quê, que era culpa da mãe. E até que chegou um momento, depois de 6 meses que ela ia nos grupos e estava vivenciando essa questão com a filha e com o neto já morando dentro da casa dela, ela falou, eu mandei eles embora. Peguei as coisas dela e botei na rua. Ela falou, quer ir com o neto? Vai. Se quiser deixar seu menino aqui, deixa. Ela fez uma atitude que todo mundo falou assim, ela surtou? Eu olhei e falei assim, não, ela está se curando dos relacionamentos abusivos e entendendo que ela precisa de se amar mais do que aos outros. Ao final de um ano, o resultado disso foi que ela tinha um autoconhecimento tão grande dela e ela estava tão autossustentável, amando a si mesma, que ela já estava até com uns namoricos daqui e dali, mas dizia, casar mais não. Casar não quero mais não. Então pensa numa pessoa que enviuvou, casou logo na sequência. Deu sorte que o segundo foi melhor do que o primeiro. Mas estabeleceu uma relação abusiva com a filha, voltando aos relacionamentos abusivos que ela já havia vivido, aonde que a filha era filha do primeiro casamento, e ela conseguiu perceber isso tudo apenas fazendo exercício de ginástica cerebral, treinamento emocional e participando de um grupo que ela não gostava de falar. Ela não falava, ela só ouvia e fazia os exercícios. E alcançou a dádiva de hoje estar muito melhor, sorridente e com a sua ansiedade regulada. Hoje ela tem bem-estar e qualidade de vida. Maravilha, é isso. Protagonista da própria história. Protagonizando a própria vida. É isso aí. A gente precisa entender que se a gente realmente quer romper, quer ter uma vida com bem-estar, uma vida tranquila, em que você esteja presente no aqui e agora, com positividade, você precisa construir isso. É de sua responsabilidade. E remédio, nada disso vai resolver essa questão do bem-estar para você. Isso é uma construção. Isso é uma construção de caminhada de vida, de hábitos, de pensamentos, de exercícios, de remodulação, de você acordar reclamando e você entender que você está amaldiçoando um dia. Isso não é religião, tá, gente? É o poder da palavra. Nós pusemos uma vez na nossa página aquela experiência maravilhosa que você achou da água. Ah, sim, as palavras mudam as moléculas da água. Mudam as moléculas da água. E o nosso corpo é feito de mais de 70% de água. Então, se eu acordo reclamando do meu dia, eu já estou decretando que aquele dia não vai ser bom. Você me fez lembrar agora de um outro relacionamento abusivo. Esse aí foi em 2019, 20 mais ou menos, que eu atendi essa pessoa.
ela havia sido traída várias vezes pelo marido. E aí um dia, ela já estafada daquilo e tal, aconteceu. Alguém carregou o pão para ela diferente na rua e ela balançou as pernas e traiu. Mas ficou com tanta culpa, que ela contou. O que o marido fez? Castigou ela. Procurava quando ele queria, fazia o que ele queria. Ela era responsável pelos meninos, pela casa, dividia as contas do trabalho, que ele também não dava conta sozinho. Eles rachavam as contas no meio e ele morava dentro da casa. E quando ele queria, procurava ela até para namorar. E ela sempre naquela, até que ela descobriu. Alguém indicou para ela vir fazer terapia, fazer treinamento da ansiedade dela comigo. Aliás, eu fui dar uma palestra na escola que ela trabalhava. E fazendo os exercícios, ela falou, faz muito sentido tudo isso, eu quero fazer mais desses exercícios. E veio fazer o treinamento. E durante o treinamento, ela começou a se libertar dessa relação abusiva que ela vivia dentro da própria casa. E aí ela conseguiu sair daquilo, criando amor próprio, gerando mais autocuidado e falando, não, eu não sou isso que ele está me dizendo, não. Eu sou muito mais. E hoje ela está muito mais feliz, muito mais empoderada, muito mais ela, após ter passado pelo treinamento. Ela se separou, ela divorciou dele? Já, né? Sim. Então ela conseguiu romper mesmo. Claro. Que maravilha. Claro. Mas ela entendeu que o relacionamento dela com ele não terminou. Porque eles têm filhos. Então o relacionamento dela com ele só foi ressignificado, remodulado, recontratado entre os dois. Porque nos termos que só ele dava, só ela sofria. Aí quando houve os termos acordados pelos dois, aí ficou bom para os dois. Aí deu bom, cada um então siga seu caminho, mas a gente continua tendo um relacionamento com a responsabilidade e o dever pelos filhos. Até que os filhos nos tornem sogro e sogra. E na hora que eles transformam a gente em sogro e sogra, eles vão ter a família deles e nós não podemos mais dar pitaco também. Temos que aceitar e manter a nossa distância elegante. Para que a gente possa conviver com os netos, né? Porque vai brigar com o seu filho para você ver. Vai brigar com a sua nora para você ver. Vai brigar com a sua sogra para você ver. É ruim, né? É desnecessário. Eu falo isso muito aqui em casa com os meninos. Somos seres racionais. A gente tem a comunicação para resolver as coisas. Então vamos tentar. Quer dizer, pessoal, que relacionamentos familiares adoecem as pessoas. Sim. Mas também nos curam. Porque ali a gente cria padrões muito legais e padrões de funcionamento. Olha para vocês verem. Lá na época da quarentena, 2019, 2020, no carnaval de 2020, o meu padrinho fazia aniversário em fevereiro. Meu padrinho estava adoentado, estava com uma doença que já estava terminal, estava indo. Quando eu encontrei com ele no aniversário dele, eu falei com ele, ei padrinho, como é que você está? Sua bênção. Ele falou comigo, Deus te abençoe. Estou bem, prorrogando autoconhecimento. Esse camarada me deixou uma coisa de herança que eu lembro direitinho, quando na quarentena eu colocava minha filha no colo e ela se acalmava. Colo. A gente tem que saber dar colo para as pessoas. A gente tem que saber ouvir as pessoas. E quem não nos ouve e não nos dá colo, não merece a nossa companhia. Porque a empatia, o colo, o primeiro contato, ele é o primeiro tecido a primeira costura, como diz uma colega nossa profissional, é a primeira costura que a gente começa a fazer para curar as feridas. E nos relacionamentos, existem feridas que são geracionais, vai passando de um para os outros. Não culpa ninguém quem começou com isso, só determine, na minha vida isso acaba agora, eu não passo para as próximas gerações. E aí você se coloca presente na sua vida, aí você se coloca com um presente no seu próprio tempo, e aí as coisas vão fluir, a sua vida vai prosperar, você vai ter qualidade de vida e muito bem-estar. Exatamente. Bora trabalhar para o nosso bem-estar. Qualidade de vida e bem-estar não é para quem pode, é para quem quer. Isso. Dos exemplos que eu trouxe agora, são várias escalas econômicas. Mas é só quem está numa classe daqui da sociedade que vai sofrer disso? Ou só quem está aqui? Não. Não. Está
todo mundo, tá geral, tudo misturado, tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado. Para trazer abundância, cura para sua vida, separa o joio do trigo, silencia, se coloca Presente. os pés no chão. Exatamente. E olhando sempre para as estrelas. Não deixem de sonhar, não deixem de querer, de desejar e principalmente de trabalhar para conquistar os seus propósitos, os seus sonhos, os seus desejos. Isso aí. Dica da coisa do coração. Dica, coisas do coração, desenvolvimento emocional e metodologia GIA. Gestão inteligente de ansiedade. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até.